Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para você, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Queridos, nós estamos realmente agora, faltam apenas 2 dias, né? Para quem vem, chega na sexta, falta 3, para quem vai estar já quinta-feira conosco, falta 2. Aumenta a expectativa do seu coração. Gente, tá ficando lindo a estância. Já o apóstolo ontem foi com meu irmão montar ali a parte da madrugada, a tenda na madrugada, né? O apóstolo de vocês que vai mesmo ele fazer. Então, tá ficando lindo, tá ficando maravilhoso. Vocês que estão saindo, vocês que estão vindo de outros, né, outros países, outros locais, venham debaixo da graça, do manto do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor os revista, os cubra, que o Senhor, ó lá, ó, estou no aeroporto já, que vocês venham debaixo, né, do manto do Senhor. Eu já tenho orado por vocês, não só na madrugada, mas clamado por vocês em momentos específicos do dia. Aleluia, a nossa equipe está orando. Todos vocês estão debaixo de oração, amém? Mais que nunca. Pensa num povo que é coberto, é vocês, amém? Nós oramos por vocês. Vocês são a parte mais importante da conferência depois da presença do Senhor, porque é vocês que vão receber aquilo que Deus vai manifestar, amém? Então nós temos orado pela vida, acampando anjos no avião, no ônibus, na van, no carro particular, na moto ou em qualquer, né, veículo que você venha. Você está vindo debaixo de uma carruagem de fogo, você está vindo, né, escoltado por um anjo do Senhor. Estejam orando também por todos os outros participantes. Quanto mais pessoas orando, clamando, amém? Expande o seu odre, porque o que você vai receber é grande, é poderoso, é tremendo. Quinta-feira nós já começamos com tudo, às 7 horas da noite. Você vai viver algo extraordinário, você vai viver algo sobrenatural, amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Apóstolo, na oração, antes que a senhora falasse, Deus tocava para estar orando pelo David Gava, impedimento. Gente, quando eu sinto, eu entro na guerra, parece que eu estou nas cortes celestiais. Estejam orando por cada preletor, porque o nível, o terreno é fértil para, imagina, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí você está destinado profeticamente para ir para um lugar para transbordar. Satanás sabe que você carrega a chave de uma comporta do céu para descer uma glória. Então ele sabe que cada um cirurgicamente vai vir para manifestar algo, né, cirúrgico. Então Satanás, ele quer trazer o que? Impedimento. Então eu só falo algo para vocês, né? Só falo algo para você, que todo impedimento caia. Estejam orando uns pelos outros. Nós podemos, né, estar intercedendo. E a oração é essa: Senhor Deus, derruba toda a muralha. Senhor Deus, envia os teus anjos. Senhor, nós cancelamos todo tipo de ataque no nome de Jesus. E não são só muralhas na vida de um preletor, são muralhas às vezes na vida de um participante. O marido se levanta na última semana, a esposa tinha concordado do marido ir, aí agora tá rixosa, tá bicuda, porque o diabo, ele trabalha com os de perto, amém? Então a gente, estrategicamente, eu já oro até mesmo para que o seu filho não venha adoecer, para que ninguém na sua família venha morrer, porque eu sei, queridos, eu conheço o diabo, eu sei as estratégias de Satanás, amém? Então, todo dia eu tenho tentado colocar vocês com armaduras de fogo, pedindo para Deus revestir vocês, blindar. Teve um pensamento contraditório àquilo que Deus tem falado para você? Põe a mão na cabeça e fala: sai. Lembra que eu falei para vocês? Unge a casa de vocês, vocês que vão sair de casa, unge a casa de vocês, acampa anjo na casa de vocês, unge o marido, o filho ou a esposa, não sei quem você vai deixar em casa, ou se vocês vão viajar todo mundo. Ao sair, unge a tua casa, declara. Toda vez que eu vou sair para viajar, eu falo: Senhor, eu acampo aqui um arcanjo de guerra para cuidar da minha casa, porque essa casa é sua, Senhor, amém? Glória a Deus. Então, é assim que o Senhor faz. Toda a honra, toda a glória ao Cordeiro de Deus. Amém? Estou muito feliz com tudo aquilo que o Senhor está fazendo.
Esse ano, querida, a conferência ela está em outro nível, tá? De glória, de organização, de estrutura, pessoas todas com muita maturidade, pessoas cheias do Espírito Santo. Não que no ano passado não tivesse, mas a gente cresceu muito espiritualmente, né? A nossa equipe cresceu, se fortaleceu, se posicionou. Então, eu falo para você, a nossa equipe esse ano é uma equipe escolhida a dedo pelo grande eu sou. Pensa numa equipe maravilhosa, amém? Então, né, você vai ser muito bem recebido. Nossa equipe vai abraçar você, vai amar você, porque aqui na Global Fire, antes de manifestar a unção, tem que manifestar o amor. Amém? Antes de manifestar a unção, tem que manifestar o amor. Toda a minha equipe vai tratar você com excelência e com muito amor. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, clamando por cada vida, por cada pessoa que está saindo agora de suas nações, seus estados, suas cidades. Senhor Deus, nós acampamos arcanjos de fogo cobrindo cada vida. Senhor Jesus, blinda essas pessoas com teu sangue. Visita cada carro, ônibus, van, Senhor Deus, com anjo de fogo. Guarda debaixo do teu manto. Obrigada, Jesus, por esse devocional. Fala conosco, Pai, em Levítico 10. Fala conosco, Senhor Deus. Traz a revelação dessa palavra. E, Senhor Deus, a partir de agora, que cada hora venha, a gente possa expandir o odre, a estrutura, para receber tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Neuzi, querida, um beijo no seu coração, saudades, minha linda, amém? Olha só, queridos, abram comigo em Levítico 10, tá? Essa passagem, ela é incrível, ela é maravilhosa. Que legal que essa passagem caiu aqui na nossa leitura antes da conferência. Então, vamos lá. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que havia ordenado. Por isso, o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. E eles morreram diante do Senhor. Então, Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximam de mim, e mostrarei a minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafá, primos de Arão, e filhos de Uziel, tio de Arão. E lhes disse: venham cá e levem o corpo de seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então, olha que terrível, eles colocaram o fogo estranho no altar e o fogo de Deus consumiu eles. Ou seja, sacerdote não pode colocar fogo estranho no altar, porque senão o fogo de Deus vai tirar a vida desse sacerdote. Isso vale para aquela época e para essa. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, não eram pessoas que estavam ali adorando só, eram pessoas que estavam no papel de sacerdócio. Ou seja, não podemos estar, queridos, no altar falando e fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, amém? Não podemos usar a palavra de Deus para deturpar o evangelho. Então Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: não deixe o cabelo despenteado, nem rasem suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão. E a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas e seus parentes poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saíam da entrada da tenda do encontro, não saiam da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme Moisés ordenou. Então o Senhor disse a Arão: você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão.
Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Faça distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. E ensine aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos que lhes restaram, Eleazar e Itamar: peguem o que sobrar da oferta de cereal, depois que uma porção tiver sido apresentada como oferta especial para o Senhor, e comam junto do altar. Não deverá conter fermento, pois é santíssima. Comam-na num lugar sagrado, pois foi dada a vocês e aos seus descendentes como sua porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Foram essas as ordens que recebi. Quanto ao peito e à coxa que foram movidas para o alto, como oferta especial, poderão comê-los em qualquer lugar cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a você e aos seus descendentes como sua porção das ofertas de paz apresentadas pelos israelitas. Movam para o alto o peito e a coxa como oferta especial para o Senhor, junto com a gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e aos seus descendentes, como direito permanente, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, e lhes disse: por que não comeram a oferta pelo pecado no lugar sagrado? É uma oferta santíssima. O Senhor deu a vocês para remover a culpa da comunidade e fazer expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado a um lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje, meus filhos apresentarão ao Senhor sua oferta pelo pecado e seu holocausto. E, no entanto, esta tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como esse? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Aqui nós estamos vendo, a questão do fogo estranho. E, queridos, o fogo estranho é quando nós usamos de um engano, O que pode ser o fogo estranho? Pode ser um ensinamento falso, um ensinamento errado, pode ser você está falando algo certo, mas está numa conduta errada, certo? Então, o fogo estranho ele pode se dar por distintas formas. E o que é o fogo estranho? É algo que está contaminado, ou que está saindo da tua boca, ou que já está impregnado em você. A pessoa que está no altar, ela precisa derramar aquilo que é genuíno, aquilo que edifica. Como a gente sabe que tem seriedade na palavra de um homem e de uma mulher de Deus? Tem que trazer transformação. Se você está no ministério, e se você está escutando alguém e essa pessoa não confronta você, você vai perceber, tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm a unção. Eu vejo que, às vezes, eu falo, nossa, essa pessoa sabe tanto do mundo espiritual no reino das trevas, mas eu não sinto unção nessa pessoa. Então, eu não escuto ela. Ela pode ter muito conhecimento, mas eu não só quero escutar conhecimento. Por quê? Só escutar conhecimento sem unção pode ter deturpação. Amém? A gente precisa vigiar. Vigiar, vigiar e vigiar. Amém? Vigiar com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente fala, nossa, que interessante, mas olha para a vida da pessoa, você sente o Espírito Santo? Porque, queridos, se uma pessoa tem tanto conhecimento, fala tanto de salvação, e o Espírito Santo? A gente sente o Espírito Santo quando o Espírito Santo está na vida de alguém. A gente é nítido, tá? A gente sente o Espírito Santo de forma palpável, amém? O fogo estranho, ele não produz a glória de Deus. O fogo estranho, ele não produz avivamento. O fogo estranho, ele não produz transformação. Então, como eu sei que alguém, às vezes, impôs mão em mim e colocou fogo estranho? É como eu disse para você. Você vai na conferência, tem muitos homens, muitas mulheres de Deus. Queridos, quando ninguém chega na sua vida e fala, olha, Deus mandou eu vir aqui impartir algo para você. Não funciona desse jeito. Não deixa
qualquer pessoa põe a mão na sua cabeça. Isso é muito sério, tá? Então, às vezes tem gente, por quê? Nós estamos debaixo de uma nuvem fértil. Então, qualquer palavra que você declara, a pessoa vai sentir a unção, mas é por causa do que foi gerado. Às vezes a unção não é nem da pessoa, mas é porque está debaixo da nuvem que nós geramos em oração, em jejum. Vocês que vão estar na conferência, não pega imposição de mão de qualquer pessoa. Tem gente que às vezes ali vai querer se mostrar, vai querer se aparecer, e às vezes a vida daquela pessoa está sexualmente impura, a vida daquela pessoa, né? A gente já teve um episódio, não sei se foi a conferência passada ou a anterior, de uma mulher que queria impartir a unção da serpente dourada. Gente, vigiem com essas coisas, tá? Vocês são espertos, vocês têm discernimento. E outra, você vai pegar 20... Eu vou só dar um exemplo para você. Você tem 1.000 litros para receber de óleo. Você não vai pegar a unção de qualquer pessoa. Aí você ficou pegando a oração de todo mundo, aí chegou na hora da impartição, você já está cheio. Mas a unção que você gerou, você não vai receber. Porque você já está cheio, você já não suporta mais receber. Amém? Então, de verdade, cada preletor que está indo para derramar algo sobre a sua vida, em especial, para caber dentro do seu odre. Eu sei que lá vai ter homens e mulheres de Deus, mas só vai se o Espírito Santo te autorizar. Amém? Isso aí é muito sério. Então, fogo estranho. Como que eu sei que eu recebi uma oração contaminada ou um fogo estranho? Quando você fica oprimido. Então, qual que é o resultado? Ao invés de você ficar com mais fome de Deus, mais avivado, você fica oprimido. Aí, qual que é o produto de uma oração contaminada, de um fogo estranho? É o que eu escuto falar. Apóstolo, eu fui numa conferência, colocaram a mão em mim, ou fizeram uma oração em mim, e aí depois eu não consegui mais ler a Bíblia, não consegui mais acordar de madrugada, começou a me dar um desânimo, eu comecei a ter medo dentro de casa. Mas por quê? Contaminou a área espiritual e isso aí tem que ser removido, né? Isso pode ser removido com a oração, tá? Então eu já declaro que todo fogo estranho cai por terra da sua vida, em nome de Jesus. Todo fogo estranho cai por terra agora, eu desligo agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que deturpou sua visão, deturpou sua fome espiritual, deturpou o seu devocional com Deus. Nós arrancamos, Senhor Deus, todo tipo de fogo estranho agora. Então você não deixa qualquer pessoa colocar a mão. Porque, queridos, quando nós recebemos a unção, quando ela é genuína, ela vai deixar você com mais fome. Você vai ficar louco por Jesus. Você vai falar assim, meu Deus, eu quero ler a Bíblia. Você vai querer acordar toda madrugada. Queridos, é uma coisa louca. Você fala assim, meu Deus. Ué, você não começou a ver meus vídeos, começou a entrar na madrugada? Nossa, começou a me dar uma fome, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a jejuar. Eu nunca fiz isso antes. Mas por quê? Eu sei que o que eu carrego é genuíno, é puro. Queridos, eu me consagro, eu tenho 10 anos em Deus consagrando, é um jejum pós outro. Eu não falo palavrão, eu cuido do que eu falo, eu cuido do que eu penso, eu cuido. As áreas da minha vida são alinhadas com Deus. Eu sei que quando eu ministro algo, é santificado mesmo, sabe? E eu falo isso com toda, sabe? Eu não tenho um coração corrupto, eu não tenho uma área sexual deturpada. Eu sei o que eu carrego, eu sei o que eu tenho, amém? Eu sei o que eu carrego. Então eu falo pra vocês, gente, eu luto contra principado e potestade toda madrugada. A minha vida tem que estar um brinco, tá? Eu não sou perfeita, peco como você, mas todo dia eu sou o quê? As misericórdias do Senhor renova cada manhã. Todos os dias, porque todo ser humano peca. Mas antes do pecado virar uma legalidade, você tem que ter um devocional diário e falar, Jesus, ontem eu acabei fazendo isso sem querer, me perdoa, a brecha não é aberta, amém? É exatamente sobre isso, tá bom? Então o fogo estranho, ele não produz avivamento. O fogo estranho, ele não produz transformação. O fogo estranho, ele produz, na verdade, tudo que é contraditório àquilo que você quer. Então, ao invés de você ficar mais avivado, você fica o que? Mais oprimido. Então, não deixa qualquer pessoa orar por você. Eu quero trazer algo para você. Nós estamos debaixo de um céu tão fértil que as bolas de fogo vão tocar em você, você vai cair sem ninguém tocar a mão em você. Amém? A nossa equipe, queridos, é qualificada. A nossa equipe jejuou, se consagrou. Então, se tiver um dos meus líderes que vai tocar em você, é um povo que vive debaixo do nosso ministério, vai estar ali para te pegar, te segurar, certo? Ou talvez orar por você na hora da cura interior, na hora do serviço de libertação. São pessoas que eu treinei, são pessoas qualificadas, são pessoas. Amém? Glória a Jesus. Gente, eu acho que o apóstolo está dormindo porque ele está muito cansado. Ele chegou muito tarde. Ontem ele montou aquela estrutura lá da tenda. Ele, meu irmão e o Gustavo, sozinho, subiram em árvore, colocaram, né, gente? É muitos bastidores. Amém?
Aqui nós estamos falando também nesse texto de uma santidade inegociável. Deus não diminuiu o seu padrão, tá, de santidade, certo? Para acomodar a desobediência de ninguém. Então Deus nunca vai diminuir o seu padrão de santidade para acomodar a desobediência de alguém. Deus não vai diminuir nunca o padrão de santidade. Então o nosso nível de santidade sempre tem que estar crescendo, em crescente. Amém? Então, quando nós começamos a ser cheios do Espírito Santo, como que a gente sabe que esse nível de santidade está aumentando? Quando você começou a se santificar, o Espírito Santo começou a te incomodar. Essa roupa não é boa para você sair. Às vezes você colocou a roupa, antes você usava ela, você ia para a igreja, você não sentia nada. Agora você está se sentindo acusado. Essa acusação é do Espírito Santo. Nossa, essa roupa, às vezes não é decotada, mas é uma roupa que marca muito o seu corpo. Mostra muito o seu seio, mostra muito suas pernas. Amém? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito Santo, quando ele habita numa pessoa, ele tem que trazer um padrão de santificação. E eu quero que essa geração venha viver uma santidade inegociável. Queridos, eu não estou falando que é proibido você pode assistir uma série, uma Netflix. Eu assisto série, eu assisto um filme quando eu quero ser uma pessoa normal e comum, ter um tempo de lazer. Mas eu não tenho paciência às vezes, porque a gente vai santificando tanto que a gente já não consegue mais. A gente só quer ficar em coisas de manto, em coisas de glória, em coisas da unção. É difícil, às vezes, a gente querer ser natural, porque a gente entra num lugar de santificação. E a gente fica viciado na presença de Deus. Amém? E nós precisamos, queridos, como que a gente santifica? Quando a gente trata a presença de Deus com reverência, quando a gente, trata a presença de Deus com honra, com respeito. Não se familiarize com o poder e com a glória de Deus. Sempre olhe isso como uma majestade, como algo glorioso. Não é normal, queridos, a manifestação da glória. E quando você vê a manifestação da glória, mergulha nela. Porque ela, além de te encher, ela te santifica. Amém? Discernir entre o santo, tá, e o profano. Você viu que aqui Deus vai dar uma ordem. Olha só. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum. Façam distinção entre o que é santo, o que é comum e, aliás, entre o que é profano. Tem coisas que é comum, mas tem coisas que é santa. Tomar um café é uma atitude comum do dia a dia, mas tomar uma ceia é algo santificado. Eu não posso tratar a ceia como algo comum. Amém? Mas ir lá, encher a cara num bar é algo profano. Então, o que é profano? Aquilo que te corrompe. O que é comum? Aquilo que é normal, habitual de cada dia. E o que é santo? É aquilo que traz edificação dentro de você. E nós devemos entender, queridos, o cristão não deve se afastar do que é profano. Se você escuta músicas mundanas e acha que isso não tem nada a ver, você profana o seu ouvido. Como que você escuta a voz de Deus? Não escuta. Seu ouvido é podre. Você coloca caca, titica de galinha no seu ouvido. Como que Deus fala no ouvido que você põe titica de galinha? Que essas músicas deturpadas, essas músicas que adoram a Satanás, exaltam o ato sexual, porque essas músicas geralmente exaltam a traição. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ser usado por Deus, mas você precisa entender um padrão. Aquele que Deus chama para manifestar poder, ele separa. E você não vai poder ser... mas tem um pastor que bebe, tem um pastor que ele escuta, mas... Eu vou perguntar, ele faz libertação? Não, eu já sei a resposta. Ele ministra cura? Não, eu já sei a resposta. Ele carrega uma nuvem de glória e poder? Não, eu já sei a resposta. Talvez ele fala de um evangelho de prosperidade, ele faz umas campanhas loucas que ninguém entende. Agora, se você, querido, não, mas eu quero... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O santo não mistura com o profano. E para carregar a autoridade em nome de Jesus, temos que ser pessoa separada. Mas eu conheço um pastor lá, da presbiteriana, da não sei na onde, que falou que bebe um vinhozinho. Queridos, não tem poder, não manifesta, não tem batismo com o Espírito. Pode, eu sei a resposta. Eu sei a resposta. Quando a pessoa é separada, ela vive uma vida de consagração, ainda que ela não saiba sobre poder e dom, vai manifestar algo. O Espírito Santo vai usar essa pessoa. Amém? Então, queridos, se posiciona, se separa. Você quer ser usado por Deus, você tem que parar de beber, tem que parar de mentir, tem que parar de roubar, parar de prostituir, parar de enganar os outros, parar de ficar querendo agradar todo mundo.
Pare de escutar essas músicas. Ah, mas tem umas músicas que a letra é neutra. Tudo que é neutro, o diabo pegou para ele também. Aí fica o seu discernimento. Amém? Então, vamos discernir o que é santo e o que é profano. E o que é comum. O que é comum é habitual do dia a dia. Por isso que a gente ora para comer. Queridos, eu chego em casa e falo, Deus, obrigado, acabei de chegar em casa. É algo comum? Acabei de chegar em casa. Mas eu cheguei debaixo da proteção de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês andassem debaixo de uma sobriedade espiritual. Amém? Aqui, Deus está falando que sacerdote nenhum pode ministrar debaixo da influência do vinho. Amém? Queridos, nós não podemos ser dominados por nenhum tipo de paixão. Por isso que quando nós queremos viver esse avivamento, esse poder, o que Jesus vai pedir? Me dá o café aí, você ama tanto esse café, me dá o café. Eu já fiz renúncia de café 1 ano. Eu já fui viciada em chimarrão. Aí eu fiz renúncia de chimarrão. Hoje eu tomo chimarrão, mas de vez em quando, né? Então assim, Deus, ele vai tirar tudo aquilo que parece que domina o seu coração. Porque você tem que aprender. E quando nós fizemos o reset, a gente perdeu o vício alimentar. Perdeu? Não, a gente eliminou. Você tinha vício em arroz, vício em pão, vício em sushi, vício em certas comidas, mas eram vícios alimentares. E muitas vezes, vermes que tinha ali na sua barriga, que ficava, né, manipulando você. Amém? Deixa eu falar algo para você. Sobriedade espiritual. Eu preciso discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eu preciso discernir o que é santo. E eu preciso respeitar aquilo que é santo. Amém? A responsabilidade na presença de Deus é extremamente importante. Quanto maior é a nossa proximidade de Deus, maior é a nossa responsabilidade em Deus e a nossa obediência. Amém? Queridos, nós não estamos apenas recebendo revelação todo dia. Nós estamos tendo uma metanoia diária, onde Deus está mudando a nossa mentalidade, onde Deus está amplificando a nossa mente, onde Deus está expandindo o nosso odre. Porque vai passar semanas e daqui a pouco Deus nos dá uma revelação que a gente nunca teve. Daqui a pouco Deus nos dá um discernimento que a gente nunca teve. Porque quanto mais é o nível de edificação, de santidade, de separação, maior é o nível da glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Eu quero trazer algo aqui para vocês. Nós somos a lamparina. O óleo que está dentro de nós é a intimidade que você mantém com a presença de Deus, com o Espírito Santo. O fogo é a chama da presença de Deus acesa em você. As virgens, algumas delas não tinham óleo. Óleo eu não posso emprestar. Porque o óleo, ele tem que ser conquistado, comprado individualmente. Como que eu saio para comprar óleo? Quando eu todos os dias tenho uma vida de oração. Eu amo o time da Global Fire porque eu tô numa consagração mais forte agora, né? Eu saio da minha consagração, né? Definitivamente assim, né? Para viver num âmbito normal, para ir para a conferência, só na quinta-feira de manhã. Na verdade, na quinta-feira ali, depois do almoço, e aí eu tô pronta, né? Eu consagro até ali o último dia, mas a minha consagração não é jejuns pesados, a minha consagração é com o Senhor, é tempo, intimidade, é clamor, é choro, é rendição, é gratidão, porque nós vivemos num estado de prontidão. Então, eu não preciso, algo grande vai manifestar, eu não preciso ficar me preocupada se Deus vai conseguir me usar ou não. Eu já estou pronta, porque nós nos preparamos 1 ano antes. Nós vivemos num estado de prontidão. Nós não vamos fazer um jejum para expulsar um demônio, porque a gente já tem jejum de crédito. Eu já tenho jejum de sobra. O que é esse jejum de crédito? Nós já jejuou tanto, edificou tanto, já tem autoridade. Amém? Então eu creio numa geração que não vai se consagrar mais, mas vai se manter em consagração. Eu creio numa geração que está se levantando num estado de prontidão, todo tempo. Amém? Olha só, em 1 Samuel 3,3 diz assim, 1 Samuel 3,3, a lâmpada de Deus ainda não se havia apagado, e Samuel estava deitado no templo do Senhor, aonde estava a arca de Deus. Ou seja, a chama do Espírito Santo, a chama de Deus não havia se apagado. Aí Deus vai levantar Samuel para falar com ele. Amém? Levítico 24:3. Arão as manterá em ordem continuamente, desde tarde
até pela manhã diante do Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro manterá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. E eu quero fazer um adendo aqui para vocês. A nossa lamparina, ela precisa estar acesa. Nós somos a luz do mundo. Jesus vai falar que nós somos o sal da terra. Nós trazemos sabor, esperança, fé para a vida de alguém. Quando você estava no mundo e começou a escutar um homem e uma mulher de Deus, o que começou a acontecer? O que começou a acontecer? Você começou a ter fome, querer mais. Aquilo começou a te encher. Por quê, queridos? Jesus vai dizer que nós não podemos esconder uma lâmpada acesa debaixo de uma cama. Porque nós vamos entrar num quarto escuro, mas nós vamos ver a luz debaixo daquela cama. Tem algo que ilumina aqui, está escondido, mas tem a luz aqui. Nós não podemos esconder uma cidade fortificada, porque toda uma cidade está acesa. Você não vai passar despercebido quando você carrega a chama do Espírito Santo. Você é o sal da terra, mas você não pode ser salgado demais. Não pode ser chato, religioso, querer descer de goela abaixo. Eu quero que você aprenda a evangelizar com o Espírito Santo. Quando a gente aprende a evangelizar com o Espírito Santo te traz um insight, ele abre a oportunidade, você traz aquilo que o Espírito Santo está pedindo, você traz e deixa o Espírito Santo convencer, exortar e ruminar a palavra, porque esse é o papel dele, não é nosso. O papel de convencer não é nosso, é do Espírito Santo. E eu amo evangelizar com o Espírito Santo. Eu amo quando o Espírito Santo fala assim, começa a falar disso aqui agora. Eu falo, ele não quer que eu fale isso aqui à toa, ele quer que eu fale isso para pegar em alguém que está aqui, ou para ministrar aqui. Então, queridos, não sejam salgados e nem sons. Tem gente que carrega o evangelho e a salvação, mas na oportunidade não manifesta, parece que é um agente secreto do reino de Deus. Está sempre escondido, nunca se revela, nunca fala o que carrega. Parece que tem vergonha. Então, nós devemos ter o sal na medida, amém? Nós devemos ser a luz do mundo. Agora, quando nós, além de carregar o evangelho de Cristo, nós temos uma lamparina acesa. Lamparina acesa é porque a presença de Deus está ativa em você. O que é a presença de Deus ativa? É o poder, a glória, e a presença fluindo, ativada, manifesta. O óleo é a intimidade que você tem. Só que esse óleo ele só pode ser produzido individualmente e não por osmose de uma imposição de mão. Você pode receber uma ativação de Deus na sua vida, mas o óleo, essa presença, é só na oração, no jejum, na Bíblia, escutando uma pregação, adorando ao Senhor, amém? Querido, o óleo ele representa o que? O Espírito Santo. É aquilo que você alimenta todo dia. Então, quanto mais alimento você coloca para dentro, mais óleo você tem. E o óleo é o que mantém o quê? A lamparina acesa. Então, o que é o óleo da lamparina? É a intimidade com Deus, é a vida de oração, é a santificação, é a obediência todo dia, é a dependência do Espírito Santo, é a unção, amém? O fogo da lamparina, tá? Ele representa a manifestação ativa de Deus, do poder de Deus. Eu não carrego só o óleo. A chama está bem acesa, manifestando o poder. Então, quando a gente sente a unção, significa que a pessoa, além de ter óleo, ela tem a manifestação daquele óleo aceso dentro dela. Amém? A gente vai ver toda a manifestação poderosa de Deus, a sarça, a coluna de fogo, o altar, o Pentecoste, tudo você vai ver que tem fogo. O poder de Deus, a santidade de Deus, a purificação de Deus, o avivamento. Agora eu vou falar uma coisa para você. O fogo do Espírito Santo, ele nos santifica e ele nos purifica, amém? O batismo com fogo, querido, tem cristãos que falam que o batismo com fogo é para condenação. Na verdade, o batismo com fogo, ele é um ato de purificação, ele é para condenar os pecados e aniquilar eles na raiz. Ou seja, batismo com fogo trata a iniquidade, amém? E eu preciso dizer para você que tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. E eu sei te dizer o dia que eu fui batizada com fogo e com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo a gente recebe um revestimento de ousadia, de poder, mas com fogo. Para você, o requisito para ser batizado com fogo, você precisa desejar não pecar. Você precisa desejar em todo o seu coração fazer a vontade de Deus. E aí o batismo com fogo vem. Isaías recebeu um batismo com fogo.
A brasa que sai do altar é um batismo com fogo, porque a partir daquele momento ele percebeu que ele tinha uma iniquidade e lábios impuros. Ele já era profeta. Então, quando nós porque batismo com fogo é um encontro com a glória de Deus. Então, quando nós nos encontramos com a glória de Deus, a gente não pode ficar do mesmo jeito. Por isso que eu falo, você faz um jejum de 40 dias, há um encontro com a glória de Deus e coisas Deus vai tirar de você, porque há um encontro com fogo, há um encontro com a glória de Deus. Amém? A luz, querido, da lamparina, certo? É a manifestação de Cristo na nossa vida. O fogo é o Espírito Santo, mas o fogo, ele ilumina. Essa iluminação, essa luz é Jesus. É Jesus que ilumina a nossa vida, é Jesus que influencia a nossa vida, amém? A lamparina é você. Ou seja, a estrutura é você. O óleo é a intimidade que você se desenvolve todos os dias com Deus. O fogo é a manifestação do Espírito Santo. E a luz é Cristo sendo revelado através da sua vida, na vida de outras pessoas. E tudo isso é o nosso Deus Todo-Poderoso que faz. Então nós não podemos ser como as virgens imprudentes, insensatas. A gente não pode ficar igual esse povo. Não. Quando eu ficar mais velho, eu vou buscar Deus. Não, eu vou parar de fazer isso aqui, mas olha, eu vou aproveitar a vida. Mal ele sabe, queridos, que aproveitar a vida é ser livre. Queridos, quando você estava no mundo, você precisava beber, fumar, festar, fazer isso, ficar fofocando, Agora você é livre. E você sente uma paz que excede todo entendimento. Eu amo meu amigo Espírito Santo. E eu não abro mão dessa amizade por nada nesse mundo. Amém? O Senhor está levantando uma geração santa. Uma geração que se consagra. A Global tem um nível de unção que as pessoas falam, eu nunca vi isso aqui. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, o que vocês fazem para ter o que vocês têm? Para receber o que vocês recebem? E eu falo, nós oramos, nós nos consagramos, nós jejuamos e nós lemos a palavra. Queridos, toda igreja que o seu líder te dê palavra como alimento, te dê conhecimento, te dê direção para jejuar e não te deixar na zona de conforto, porque não adianta fazer uma campanha por ano e esquecer. É de campanha em campanha, de jejum em jejum que a gente vai... Você tá entendendo? E orar. Agora a gente ora na madrugada, é no horário mais hard. Agora a nossa equipe, eu já falei para vocês, Deus estava esperando a nossa equipe de intercessão ganhar estrutura, porque esse relógio não vai parar. Esse relógio não vai parar mais. Esse relógio não vai parar mais. Esse relógio não vai parar mais. Então todos vocês, né, que estão comigo, me acompanham, hoje que são, né, líderes ou intercessores, que já oram aqui no Ministério Global Fire, como que você orava quando você chegou? Talvez você nem sabia orar direito. Muitos já sabiam orar, mas muitos talvez não sabiam orar na guerra, não sabiam falar as palavras, não sabia como guerrear, não sabia como... Vocês viram hoje a estratégia de guerra que eu fiz? Eu coloquei um cerco em volta do Brasil. Nós vamos ter a conferência em Sumaré. Então, o que eu fiz? Eu fui ver quais são os países que estão delimitando o Brasil e qual é o mar que banha o Brasil. Então, nós precisamos colocar arcanjos de guerra em volta de todo o Brasil. Colocando o quê? Nós precisamos colocar uma barreira de fogo sobre todo o Brasil, certo? Aí, a primeira estratégia é, Senhor Deus, nós acampamos arcanjos de fogo no norte, no sul, no leste, no oeste, com toda a fronteira entre o Brasil e Colômbia, Brasil e Venezuela, Brasil e o Oceano Atlântico. Ponto. Depois, qual que é a próxima delimitação que nós temos? São Paulo. Amém? Que na verdade seria o Sudeste, né? Então, aí nós colocamos ali anjos em volta de toda São Paulo, anjos em volta de toda Sumaré, anjos em volta de toda a Estância. Nós temos autoridade, nós somos intercessores de guerra. Há quanto tempo a gente vem declarando que há uma muralha, uma barreira em volta da nossa conferência? Nós precisamos aprender sobre estratégia. Então, eu estudo muito a arte da guerra. O que é a arte da guerra? Como que nós fazemos para proteger um exército? Ou para proteger uma cidade? Como que eles faziam antes? Eles colocavam armadilhas. Acampavam ali, né, escoltas, ali, para que se o inimigo tentasse entrar por ali, ele ia se deparar com o quê? Com um exército que estava ali posicionado.
Às vezes o inimigo vinha por aquele local e falava assim, aqui eu posso entrar. Então, queridos, nós precisamos orar e aprender sobre guerra. Então, quem ora na madrugada, por que eu escolhi orar na madrugada? Deus me chamou para orar nesse horário. Esse horário é o horário mais difícil de guerra e de batalha espiritual. Todos os bruxos de alto escalão, macumbeiro, feiticeiro, satanista, o horário onde eles fazem os maiores rituais é entre 2h40 da manhã. Por isso que nós começamos 2h50, porque a gente acessa e toma posse dessa janela das 2 horas. Se nós orar 5 minutos na janela das 2 horas, tá? A gente já está derrubando toda a milícia do inferno que atua naquele horário. Existem rotações. O mundo espiritual do reino das trevas é muito bem organizado. Lembra quando Jacó falou assim, olha, Jacó estava lutando com um anjo da parte do Senhor. Ele queria a bênção. Aí o anjo falou assim, olha, me solta porque o amanhecer está vindo, eu preciso ir. Existem anjos que vêm nos abençoar na madrugada. E existe, queridos, demônios que são liberados a partir das 6 da tarde, a partir das 9, a partir da meia-noite. E 3 horas da manhã são os piores. A pior atuação de demônios é entre meia-noite e 5 horas da manhã. Então, quem ora na madrugada ganha autoridade e poder no nome de Jesus de uma forma que não se consegue em outro horário. E eu falo isso para vocês com toda a propriedade. Você vai olhar um podcast de um ex-bruxo, um ex-feiticeiro, um ex-satanista. Eles falam, o povo que ora na madrugada é perigoso. A gente tinha medo das pessoas que oravam na madrugada. A gente não entrou na casa daquele homem porque aquele homem ele orava 3 horas da manhã. Porque, queridos, o horário aonde, por exemplo, a gente vai olhar para a cidade, entre 2 da manhã, cientificamente falando, entre 1h30 da manhã até 4h30 da manhã, é o nosso sono mais profundo. Então, Satanás, ele gosta muito de se aproveitar da vulnerabilidade de um povo que está dormindo naquele horário. Ele está dormindo naquele horário, então ele se levanta o quê? Os crentes, a maioria estão dormindo, o povo está dormindo, mas tem os crentes que estão posicionados, orando, amém? Queridos, você pode ver quando você tentou levantar para orar na madrugada, que luta que você teve. Quando você começou a orar na madrugada, talvez muitos de vocês começou a ter medo. Apóstolo, eu estava com medo de orar na madrugada. Demônios dentro da tua casa. Toda vez que você levanta e você tem medo, você fica cobrindo, queridos. Você cobriu na coberta, porque você está com medo. Existe um demônio dentro do local. Ele está trazendo... Porque o demônio ele carrega a frequência da acusação, do medo, de pensamentos impuros. Então você sente o que? Uma atmosfera terrível. Queridos, aí você começou a orar na madrugada, passou e foi indo, foi resistindo, e foi vencendo isso. Daqui a pouco você acorda tranquilo. Queridos, eu saio aqui fora, aqui na área da minha casa, no escuro, no breu, levanto a minha mão e falo, Senhor, eu acordei. Eis-me aqui. Senhor, já vai amarrando toda a potestade, principado aqui no céu. Senhor, em nome de Jesus. Queridos, você tem que levantar da cama e falar assim, diabo, eu acabei de acordar. Mais um dia, passou infelicidade. Jesus, coloca a tua armadura em mim, me reveste de autoridade e poder. E já acorda glorificando a Deus. Eu falo algo para vocês, queridos. O mundo espiritual é real. Vocês que estão na nossa conferência, vocês veem os demônios existem, eles falam até o CPF da pessoa, até aonde ela está, porque o demônio, ele é sujo, ele quer denegrir a vida e a imagem de uma pessoa. E eu falo para você com toda a propriedade, o que eu já vi nessa terra, o que eu já vi. Então a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra aquilo que aquelas pessoas estão carregando. Você precisa ter uma inteligência espiritual, porque por isso que o Espírito Santo precisa habitar em você. Tem pessoas que não estão vindo te afrontar porque elas querem, mas elas estão sendo conduzidas por demônios para te paralisar, para te magoar. Os demônios querem mexer no seu emocional, na sua mente, amém? Lembra que eu falei para vocês? 10 dias, 15 dias antes da conferência, até mais. Eu já não atendo celular, eu não escuto. Eu coloco uma pessoa para escutar todos os meus áudios e ver o que tem. Eu falo, ninguém me contamina. O apóstolo não traz, tem uma área ali que está complicada na conferência. Não traz para mim, por quê? Eu sou uma profetisa de Deus, eu estou gerando com oração, com unção. A gente tem que tomar muito cuidado.
E outra, a gente tem que ter uma convicção que o diabo, se ele se levantar, ele vai se levantar para cair. Então, queridos, a nossa fé ela é gerada pelo que nós vemos, pelo que nós falamos, pelo que nós escutamos e pelo que nós fazemos. Fica o dia inteiro vendo e escutando porcaria para ver se você só não pensa porcaria. Edifica agora a sua vida. O dia que eu quero subir meu nível de fé, eu pego trechos de testemunho e começo a escutar. Testemunhos impossíveis. Eu falo, uau, a minha fé vai lá para cima. Puf! Amém? Você que quer receber de Deus a nossa conferência. Só escuta testemunho agora. Queridos, não entra em rede social, não fica vendo vídeo, não fica vendo coiseira. Você está aqui se edificando, mas esconde o seu aplicativo, põe hora. Porque, queridos, tudo o que nós fazemos gera um nível de santificação dentro de nós. Amém? Satanás não tem medo de poder. Porque poder por poder, ele também tem poder. Só que nós temos todo o poder no nome de Jesus. E isso é maravilhoso. Mas não adianta a gente querer manifestar poder sem conhecer Jesus. Queridos, a cada ano que passa, o Senhor me concede mais autoridade no nome de Jesus. E tem hora que eu falo, meu Deus, nem eu acredito que Deus me usou para fazer isso. Mas o porquê que isso acontece? Por um nível de santificação. O que potencializa a unção que está na vida de uma pessoa é a santificação. Deus quer pessoas separadas. O diabo odeia o cheiro que tem em você. E esse cheiro é o cheiro de Jesus. Um dia eu fiz o demônio, a pessoa manifestou. Eu falei assim, Satanás, sente o cheiro do cordeiro que está nos meus poros. Porque eu declaro na minha oração, eu falo, Senhor, eu quero transpirar a tua essência. Eu quero transpirar a tua verdade, Senhor. Queridos, eu não sou perfeita. A santificação, santificação não é um estado de perfeição, longe disso. Mas é um estado contínuo de busca, de estar com Deus. Todo dia nós pecamos, ou em pensamento, ou irritados, ou a gente fala alguma coisa com alguém da nossa casa que não agradou o Senhor e a gente já pecou. Só que a pessoa que ora todos os dias, antes da brecha ser aberta, porque eu preciso que você entenda. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que uma pessoa, ela caiu numa fofoca. Aí ela caiu, ela sentiu um remorso. Ela foi ali, remorso, porque ela não se arrependeu verdadeiramente. Ela se sentiu mal. Ela foi lá e orou e falou assim, Jesus, eu acabei falando hoje, me perdoa. Só que aí, amanhã ela sentou naquela roda e ela fofocou de novo. Aí ela já não pediu mais perdão por aquilo. E aí ela foi praticando. Na primeira vez, ela pediu perdão e aquela brecha que poderia ter começado não teve poder para se sustentar. Mas após 3, 4, 5, após manter o alimento daquele pecado, a brecha é aberta. Quando uma brecha é aberta, eu vou ensinar algo aqui para você no mundo espiritual, nunca mais você vai esquecer. Amém? Vamos supor que nós estamos num cômodo todo fechado, não tem porta, não tem janela. Mas aí nós queremos abrir uma brecha para que entre o ar, a atmosfera, uma luz do outro ambiente. E nós começamos a bater o martelo. Veja que o martelo começa a bater, mas ele não abre o buraco de uma vez. E a gente vai batendo no martelo. Vai batendo no martelo, vai batendo uma ferramenta que vai abrindo. Imagina que a gente está batendo num tijolo de concreto aí. E aí a gente vai batendo e vai abrindo, vai abrindo. Às vezes, antes de abrir o buraco, a gente já foi lá e reparou, fala, Jesus, me perdoa. Aí Jesus vem e passa a massa corrida naquele buraco e tampa. E passa ali, né, o cimento. Tampou, não teve a brecha. Mas vamos supor que a pessoa continuou pecando. Abriu um buraco. O buraco tá desse tamanho aqui. Só que essa pessoa, agora ela não tá fofocando só mais nessa roda. Agora essa pessoa, ela fofoca no trabalho e entrou um espírito de fofoca muito grande nela. A brecha que estava aqui, agora não tem mais um demônio batendo martelo. Agora tem 7, porque cada vez o status vai ficando pior. E aí a brecha vai abrindo. Daqui a pouco, abriu uma brecha, que aí o demônio falou assim, agora eu vou construir uma porta. Aí ele fez uma porta. Aí a porta tá ali. Então agora entra de muitos. Para o quê? Influenciar a vida daquela pessoa. Antes era uma brecha. Era uma vulnerabilidade. Agora é uma porta. Só que depois que se estabelece uma porta, nasce uma legalidade. E uma legalidade é
algo que os demônios falam assim: nós temos o direito de ir e fazer isso na vida dessa pessoa, porque essa pessoa sustenta um altar de maledicência, de fofoca, de blasfêmia, de infâmia nos lábios. Legalidade é quando o diabo ele acessou um direito legal de atormentar a sua vida e se manter naquele local. E quando se abre uma legalidade, qual que é o problema? É que aí já não é mais pecado, já virou transgressão, que provavelmente virou uma iniquidade. E o perigo da iniquidade é a apostasia, porque quando nós pecamos tanto, nós entramos num local de cegueira espiritual da gente não conseguir mais reconhecer o que é pecado, o que é certo, o que é errado. E aí Satanás vem e deturpa. Eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa que está na iniquidade. Antes essa pessoa era da igreja, acreditava na totalidade da Bíblia, agora ela fala assim: não, a Bíblia nem tudo que está na Bíblia é verdade. A Bíblia tem partes, a Bíblia não é a palavra de Deus. Então essa pessoa ela já é iníqua, ela já não distingue entre os... não, no final de tudo, se houver mesmo Deus, ele vai perdoar a gente, ele vai passar um pano. Não, porque Deus está... porque se aquela pessoa que adora o universo, ela adora ali, aquilo ali é o Deus dela, ela vai ser salva. Queridos, existe uma verdade absoluta, aonde Deus fala que ele é o único e verdadeiro Deus, é Javé, Adonai, o El Shaddai, o grande eu sou, o Elohim. Ele que mandou o seu filho unigênito, Jesus Cristo. E esse é o diferencial de um verdadeiro Deus para falsos deuses, porque quando nós acessamos a esse único Deus, a gente precisa usar apenas um nome, porque quando a gente fala em nome de Jesus, o grande Javé, o Adonai, ele fala: é comigo, essa pessoa está me chamando. Amém? Então, o que eu estou querendo trazer aqui para você? Nós precisamos nós precisamos derrubar toda a legalidade. Senhor, fecha agora, derrubamos agora toda a legalidade. Senhor, fechamos agora toda a porta do pecado. Senhor Deus, tira toda a brecha que houve na área sexual, na área mental. Você não tem noção como o diabo entrou. As pessoas, queridas, que sofrem com loucura, tudo aquilo que o diabo fez na alma tem uma transferência a nível de corpo. Todo câncer, queridos, eu sou médica de formação. Vocês sabem que eu atuei por um bom tempo na área. Mas deixa eu falar para você. A maioria das coisas são espirituais. Eu já contei para vocês quantos casos a pessoa tem uma fobia de algo, você vai ver, teve um acontecimento na vida dela que gerou aquela fobia. A pessoa, geralmente uma mulher que tem câncer, por que câncer geralmente dá no seio esquerdo, no lóbulo? A gente tem um quadrante inferior direito e externo, direito e esquerdo, por quê? É o que está mais em contato com o coração. E o que acontece? A mulher, geralmente quando ela é traída, ela sente muito rancor, muita raiva, muito sentimento de vingança, o homem também. Então existe muito câncer de mama, tá? Por causa de mágoas, feridas, que não são arrancadas pelo sangue de Jesus, estão ali. E quanto mais você imagina, gente, uma frequência, porque todo sentimento e toda emoção é uma frequência. Então imagina, todo dia ali, ó, isso aqui é uma carne. Todo dia tá ali, tristeza, raiva, ódio, rancor, ira, mágoa. A frequência machuca as células, e as células, elas ficam anormais e começam a proliferar de uma forma anormal, devastando todo o corpo. Isso se chama câncer, multiplicação de células anormais. Você sabe que tem experimentos onde você pega 2 potinhos de arroz cozido e fala palavras de bênção para um e palavras ruins para outro. O que você falar palavras ruins, ele mofa, ele fica feio, e o outro, ele demora a estragar. A gente sabe que existem experimentos com planta, por quê? A palavra tem poder. Agora, se uma palavra tem poder, imagina um sentimento. Amém? Você já viu essas pessoas que falam assim: vamos fazer a questão da visualização, vamos fazer meditação, não sei o quê. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus nos ensinou que se nós crermos como se nós já tivéssemos recebido, assim sucederá. Jesus está ensinando que eu não posso apenas pensar em algo que eu anseio. Eu preciso sentir e já acessar aquilo em emoções e sentimentos. Toda vez que Deus te mostrar algo e você acessar aquilo ali com sentimento e emoções, você faz o download para a Terra. Agora, se você só visualiza pensando ou imaginando,
Não funciona. Por quê? Por isso que eu falo, a questão sentimental ela é tão poderosa para a frequência do mal e tão poderosa para a frequência do bem que vocês não têm noção. Então, quando o seu pensamento é permeado de coisas boas, quando a sua palavra manifesta coisas maravilhosas, tudo ao seu redor muda. Quer mudar o seu dia? Começa o seu dia glorificando a Deus. Começa o seu dia exaltando ao Senhor. Amém? Começa a profetizar coisas que ainda não aconteceram. Fala, Jesus, eu quero te agradecer pelo filho, pela casa, pelo carro. Agradece, fala assim, Senhor, meu carro tem um cheiro de banco de couro que é maravilhoso, que cheiro gostoso. Fecha os seus olhos, liga um louvor, entra dentro. Se veja escutando um louvor, adorando o Senhor. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, naquilo que não se pode ver e nem tocar. Fé é você crer, porque antes de ter aqui fisicamente, você já acessou, você já viveu aquilo, amém? Eu já fui na conferência diversas vezes, eu já vi tudo que vai acontecer. É uma unção violenta, vocês vão viver algo extraordinário, vocês vão viver algo poderoso, amém? E nós vamos estar ali realmente para adorar o Senhor. Nós damos o nome de conferência, mas eu sempre falo, é um grande culto ao Senhor. Eu nunca vi num lugar só tantos milagres, curas, sinais, maravilhas, amém? Ano passado vocês viram Deus transformar obturações em ouro, pertences, objetos em ouro. E esse ano nós estamos fazendo o Emanuel, que o ministério dele é voltado para isso. Ano passado Deus me usou que sou uma formiguinha. Imagina, gente, Deus vai usar esse homem de Deus. Tantos, né? O nosso apóstolo querido, meu apóstolo, o apóstolo Joel. Então, aumenta a expectativa do seu coração. Tudo é possível. Amém? Agora, o que nós escolhemos fazer, falar, ouvir, o que nós escolhemos, né? Todos os dias define como vai ser a nossa vida, define como vai ser nosso dia. Não fale palavrão. Amém? Não minta. A mentira, ela pode ser pequenininha. Ela vai abrindo uma brecha. Daqui a pouco ela vira uma porta. Amém? E daqui a pouco o diabo fala, eu tenho um direito legal de tocar na vida dessa pessoa. Eu tenho um direito legal de tocar na vida dessa pessoa. Quando o diabo ele tem um direito legal, você pode ter certeza que aquele pecado ele já virou um altar de iniquidade, ou aquele demônio bebeu sangue de algum animal, aquele demônio, ou foi derramado algum sangue, e quando há sangue, Deus precisa revelar pra gente o que aconteceu, pra gente pedir pro Senhor enviar um anjo e quebrar. Porque, queridos, tem áreas na libertação que são bem mais difíceis, complexos, por causa do nível do envolvimento da pessoa ao ocultismo, à bruxaria. E tem pessoas que se envolvem na bruxaria, no ocultismo, ao ponto de sacrificar pessoas. Tá? Dá seu, certo? Eu já peguei casos que eu falava, gente, eu achava que isso aqui era só no testemunho do YouTube. Eu achava que isso aqui não chegava na minha mão. Eu já contei pra vocês, já peguei uma bruxa, nós ficamos 4 horas com ela em manifesta. O demônio falou, eu não saio, eu tenho o direito legal de ficar aqui. Muitos sangue foram derramados. E de fato, Deus nos deu a graça para ela voltar à consciência dela, mas ela não se arrependia do pecado. O que aconteceu? Ela foi num dos nossos cultos, tinha muito fogo, muito avivamento. Ela manifestou. Só que ela manifestou sem arrependimento. E aonde essa mulher vai até hoje, ela quebra a igreja toda. Ela, bruxa geracional, casou com uma entidade demoníaca. Assim, um nível de pacto que foi feito muito alto. Mas assim, o que acontece? Jesus quer libertar, mas a pessoa tem que desejar. Jesus não chega arrombando a porta e falando assim, eu vou te libertar porque eu vou. Não, você tem que querer. Você precisa ansiar essa libertação. Amém? Glória a Jesus. Gente, quando uma pessoa vomita sangue, vomita coisas... gente, eu já vi vomitar cabelo, vomitar sangue, vomitar sapo, Gente, tem gente que vomita macumba. Aí você fala assim, mas como que essa pessoa... Gente, o diabo coloca dentro. Não duvide do poder de Satanás, Satanás tem poder também. Por isso que tudo que a gente come tem que ser consagrado ao Senhor. Vai comer e fala, Senhor, eu consagro essa comida. Para de ser um crentinho 007, tá no shopping, você tem vergonha. E quem do shopping que te conhece, mesmo que se conhecesse, você tem que exaltar o nome de Deus, ter orgulho de estar orando no meio do restaurante. Eu tô nem aí que tem um garçom que ele espera, eu vou orar, Senhor, consagra a comida, essa que tá aqui vai chegar. Amém?
Querido, você precisa exaltar o nome de Jesus, porque quando você faz isso, você vai ver o nível de honra que você vai caminhar aqui na terra, amém? Queridos, um dia abençoado, um dia poderoso. Faça sua inscrição online para a conferência, está aí no nosso link. Beijo, amo muito vocês e falta apenas agora 2 dias. Aleluia.